O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Então, estamos celebrando essa liturgia dentro da primeira semana do tempo do Advento. Tempo esse para nós cristãos católicos, que é o tempo de preparação para celebrar o mistério da encarnação de Deus em nossa história, que é o Natal. E o tempo do Advento, ele nos convida a entrar num clima, no espírito de expectativa de chegada, de vinda. E é dividido em dois momentos. As duas primeiras semanas, a leitura que nós ouvimos nos coloca a par de uma realidade da segunda vinda de Cristo, da qual São Paulo chama de parousia. Por isso que sempre no final das orações eucarísticas, a gente sempre diz, esperando o retorno do Salvador, que é a nossa caminhada como igreja peregrina neste mundo, que celebra constantemente a memória do mistério de Cristo em nossa vida, na expectativa, na esperança da segunda vinda. Quando será? Jesus vai dizer que só Deus sabe. E as duas últimas semanas nos coloca a par, então, da memória, da lembrança da primeira vinda, que é o Natal, que nós vamos celebrar logo em seguida, certo? Então esse é o espírito, né, que esse tempo do Advento nos convida. E também, dentro do que pede a palavra de Deus nesse tempo, é um tempo de preparação. Como que está a nossa vida? Como está a nossa casa? Como está a nossa fé para esse tempo? E hoje nós ouvimos os relatos da palavra de Deus, que fala justamente da construção de uma casa. Esse texto do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus é o prolongamento do discurso do Sermão da Montanha. Jesus está no monte representando o novo Moisés, na nova aliança, e ele está ensinando os seus discípulos, ensinando o povo. E aí ele chama a atenção, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que ouve as minhas palavras e a colocam em prática, a vontade de Deus. Ou seja, aqui já é um grande ensinamento para a nossa vida de fé. Qual é? Muitas vezes nós ficamos de uma forma aparente,
pensando só os gestos externos, sem uma atitude concreta da nossa fé, está resolvido. Não. O povo de Deus, segundo o discurso de Jesus hoje, ele está ensinando que não só ouvir a lei de Moisés, mas colocar em prática, encarnar esta palavra, essa lei, na prática da vida, nas atitudes da vida do fiel. Por isso que Jesus vai dar sequência na sua explicação, contando esta história da casa. O homem prudente, aquele homem sensato, aquele homem que sabe ouvir, guardar na mente, no coração, fazer uma ligação e colocar em prática a palavra de Deus. Vai estar fazendo a vontade de Deus acontecer na sua vida. E ele compara como aquele que sabe construir uma casa. Não basta ter um bom projeto, até bons materiais, se você não escolher um bom local, a rocha, para ali fazer uma boa fundação. E aí ele vai dizer, quando vem as tempestades, a casa vai estar bem firme. E ele está falando, não é tanto da casa material, tal e qual nós conhecemos. Está falando da casa da tua, da nossa, da minha vida. E ele está dizendo, onde você está construindo a tua vida? A gente tem atendido muitas pessoas, desde quando eu vim do Paraná, fui pároco 8 anos lá, vim aqui o ano passado para continuar o trabalho aqui. Muitas situações de pessoas que não estão sabendo construir a casa da sua vida de uma forma adequada. Está construindo com materiais, até às vezes aparentemente razoáveis, mas a forma de construção totalmente equivocada. E isso, gente, é muito importante, porque a gente percebe o sofrimento das pessoas, as doenças que vão aparecendo, fruto desta forma de construção. E quando a gente vai decodificando, acolhendo as pessoas e mostrando para ela onde ela equivocou na construção, do jeito que ela está levando a vida dela, ela assusta. Nossa, Frei, tão simples, né? Então, você que escolheu. Você que decidiu, tá? Jesus mostra, dá as coordenadas, a palavra de Deus é uma orientação para a nossa vida, mas você tem que ter sabedoria, prudência, como diz o texto de hoje, para você saber como você está construindo a sua vida. E aqui, gente, vale para todas as dimensões da nossa vida, porque a gente encontra tantas pessoas sofrendo, doenças sentimentais, emocionais, depressões. Por quê? Está construindo de forma errada a história da sua vida. Está dando ouvido àquilo que não convém. Está se alimentando com aquilo que não faz sentido na vida. E a pessoa fica doente. E uma vez ficando doente, aí vai correr atrás dos remédios, os químicos, né? Em vez de ser uma ajuda, é um problema a mais, que corre o risco de se tornar dependente. A vida, gente, é um mistério. Só que a gente complica tanto, né? A gente faz tempestade em copo d'água, sabia? Muitas vezes com a nossa vida. E às vezes a gente esquece de viver. Eu sempre digo para as pessoas que a gente atende, que vem com problemas, gente, que vocês nem imaginam, que eu até depois fico dando risada com a pessoa, quando a gente liberta a pessoa. Sofrendo com o problema dos outros. Ah, Frei, mas eu sou a mãe. Quando o filho nasce, o que acontece? Não corta o cordão umbilical? Sim ou não? É outra vida. Qual é o compromisso do pai e da mãe? Educar, dar suporte, até ter consciência. Depois o problema é dele, é dela.
E às vezes a gente recebe pessoas, Frei, eu estou sofrendo por causa do meu marido, ele não muda, e eu fico aqui sofrendo. Gente, o que diz o princípio do sacramento do matrimônio? Uma só carne no sentido espiritual. Não é que você está aqui, tem que se anular a tua vida, não. Nem o marido tem que deixar de ser ele. Você fez um propósito de um aceitar o outro do jeito que é. Você reparou que às vezes quando está namorando, quando descobre, se encanta, a paixão chega, sei lá, é presente de Deus. Mas depois que vem a dificuldade do relacionamento, da convivência, eu não consigo mudar. Se o presente de Deus tem que mudar? Sim ou não? Não, é presente de Deus, você tem que aceitar. Por isso que esse texto do Evangelho, se fosse me falar, a gente falava a noite toda aqui, falando da nossa vida, tá? Porque está falando justamente da nossa vida, como você está levando a tua vida. E aí você se envolve com tantos problemas. E quando ele fala as chuvas, as tempestades, os ventos, não é as questões do tempo lá fora, as catástrofes naturais, não. É aquilo que você vai permitindo, que vai acumulando na sua vida, e depois você vai sofrer. Tá? As frustrações, as decepções, tá? Aí eu vou começar a desenvolver dentro de mim a raiva, o ódio, o rancor. E eu tenho a capacidade ainda de dizer, a culpa é do outro. Não, é tua, porque você permitiu. Gente, Deus nos dá um atributo tão grande que a gente não sabe lidar com ele, que é a nossa liberdade. Tá? Ele nos coloca nesse mundo. A palavra de Deus é luz para iluminar toda a nossa vida e você começar a entender o mistério que ela é. Não complica. Viva. Viva. Nos atendimentos que eu faço, às vezes a pessoa coloca todo aquele problema, aí eu faço uma experiência com ela, gente, muito interessante. Eu falo, olha para dentro de você, esquece o marido, os filhos, tudo isso que você colocou, são tudo coisas externas. Olhe para dentro da sua casa. Ela olha, dá um tempinho, e aí eu pergunto, qual é o seu problema? Não tem, Frei. E você está sofrendo com o problema dos outros? Está certo isso? O que vocês acham? Está certo? Não, nós fazemos isso, você faz isso. Faz ou não faz? Faz, gente. Isso não é egoísmo, gente, isso é saúde. Saúde. Diz a palavra de Deus, se você só vai poder ajudar o outro quando você está inteiro com você mesma. Quando você está bem. 2 cegos, não vai ajudar o outro, vai cair os 2 no buraco. Não vai? Jesus fala isso. Portanto, como você está construindo a sua vida? Chega na sua casa hoje, dá uma olhada, tira tudo aquilo que não convém. Tá? Tira, seja o filho, a filha, tira os problemas que não são seus. E aí você vai ver que você não tem problema. Está sofrendo com coisas dos outros. Já basta o seu. Se é que tem. Tá? Então nós fazemos isso. Tá? Veja como que a palavra de Deus ela é cheia de sabedoria, de iluminação para a nossa vida. Fala da casa. A casa da sua vida. E quando você abastece sua casa com coisas de Deus, como diz a primeira leitura, vai ser a fortaleza na sua vida, diz o Isaías, na primeira leitura, você vai estar sendo repleto da graça de Deus, tá? Você vai estar com Deus na sua vida, Ele vai ser a sua fortaleza, Ele vai estar com você, porque você sabe onde você está construindo a sua casa, está preenchendo com coisas de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tempo do advento, é tempo de olhar peça por peça da casa da nossa vida e cada semana que passa iluminar com a luz. E nessa luz vai ver os excessos, a sujeira, aquilo que não convém tirar.
Vai limpando, faça uma boa confissão, faça uma boa análise da sua vida. Liberte-se e vai iluminando. Quando chegar no quarto domingo, tua casa estiver toda iluminada, toda preparada, aí você vai estar pronta espiritualmente para celebrar a vinda da grande luz que é Jesus. Aí vai fazer sentido, tá? Então, isso é o que nós devemos fazer. Veja como o ano litúrgico, dentro do nosso contexto celebrativo, das nossas missas, das nossas liturgias, ele é rico. Há tempo sempre para preparar um outro. E você é convidado a fazer isso nesse tempo do Advento. Prepare, liberte-se, porque Jesus quer ser a luz para iluminar a casa da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e façamos as nossas preces daqui. A cada prece respondamos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece.